Meus nobres cartoleiros, salve meus amigos, um grande salve a todos os nossos companheiros de Super Dicas. Aqui vamos nós apresentar o nosso Super Toro para mais uma rodada de Cartola FC. Dessa vez aquela que é a rodada mais difícil aí de entender o sistema de valorização. É a terceira rodada, Cartola FC 2019. E o nosso time segue na sua rota de recuperação depois de uma primeira rodada que levou aí uma boa parte das nossas cartoletas, e não só nossas, como de muitos cartoleiros também. A segunda rodada já deu uma aliviada nos cofres, nós conseguimos recuperar 9 cartoletas e 96 centavos, foram praticamente 10 cartoletas aí voltando para nós. Nós temos agora um patrimônio de 97 cartoletas e 2 centavos, ainda muito difícil, nosso time continua subindo o morro para poder em breve fazer as escalações do jeito que a gente deseja, né? Sem precisar deixar nenhum grande jogador de fora, se bem que por enquanto os jogadores que a gente não está escalando por falta de cartoletas ainda não fazem aquela falta, né? A gente ainda não chegou nesse ponto. E de cartoletas a gente então recuperou bastante, mas de pontuação nós tivemos uma rodada muito zicada e que eu acho que 80, 90% dos cartoleiros acabou caindo aí nas zicas que a rodada apresentou. Vários jogadores começando no banco, alguns sequer entraram, né? Foi o caso aí do Everton Cebolinha e o André Balada entraram, teve o Egídio do Cruzeiro que não entrou e eu vi que muita gente escalou. Eu fui com o goleiro do Bahia, o Anderson, e ele não jogou. Isso acabou sendo um alívio, né? Porque o Botafogo fez 3 gols, mas ao mesmo tempo uma decepção, porque não tinha em lugar nenhum dizendo que o Douglas Freire voltaria ao gol do Bahia, né? Ninguém trouxe essa informação, a gente acabou sendo prejudicado. E o nosso time fez 46,14 pontos, quando a gente tinha tudo até para poder ter uma nota muito alta nessa rodada, visto que nós acertamos, além do Fagner, outros 2 jogadores que pouca gente tinha escalado. O lateral Carlos Augusto do Corinthians, fomos com os 2 laterais corintianos, o SG foi fundamental, e o meia Thiago Neves, que a gente acompanhou as informações, sabia que ele seria titular no lugar do Rodriguinho. Eu até coloquei, como eu prometi, né, nos comentários, fiz um comentário fixado, dizendo que a gente escalaria o Thiago Neves antes da rodada começar, e ele nos ajudou bastante. Uma pena que aí o Fred micou para mais de 3 milhões de cartoleiros, o Cebolinha começou no banco e não fez nada, Jeromel perdeu o SG e tomou cartão, os meias todos zicaram, e aí com isso a rodada foi a decepção que a gente viu. Então é momento de recuperar. Nós vamos agora apresentar para vocês a escalação da terceira rodada, onde nós temos 5 equipes que apontam com favoritismo em seus jogos e que nós podemos aproveitá-las bastante na medida do possível. Por quê? Porque tem 2 equipes favoritas, que é o Grêmio contra o Fluminense e o Santos contra o CSA, que está uma dificuldade danada de a gente saber quem joga. O Rodrigo, atacante santista, é um jogador que nós desejávamos escalar, porém ele aparece como dúvida, né? Assim como outros jogadores do Santos. E o Grêmio tem tanta gente que pode jogar que eu acho que até a Carol Portaluppi tem chance, viu? De tão indeciso que tá, ninguém consegue imaginar o que o Renato Gaúcho vai fazer. Ao menos o Léo Moura, que deu entrevista e até recomendou que, vamos jogar com força máxima, que o Grêmio precisa, o Grêmio tá precisando de pontos no Brasileirão, mas tem um jogo importante, né, pela Libertadores, junto com os outros brasileiros que estão classificados para a Libertadores, e felizmente o Grêmio é o único dos favoritos que vai ter assim um jogo pela Libertadores fundamental, né, que ele não pode perder pontos, não pode bobear. O Cruzeiro, que é favorito, um dos favoritos da rodada e vai enfrentar o Goiás em casa, felizmente já está classificado, inclusive na primeira colocação. Então o que o time vai tentar fazer é apenas melhorar a sua situação, né, visando aí uma colocação melhor no ranking geral, né, da competição. E não vai poupar ninguém, nem o Fred, né? Isso nos ajudou bastante.
Outro favorito é o Botafogo contra o Fortaleza e o Bahia contra o Avaí, fechando aí o ciclo dos 5 favoritos da rodada. No gol, nós estamos com um jogador de um time que não é tão favorito assim, é levemente favorito. Nós vamos com o Cássio, goleiro corintiano. Deixa eu antes aproveitar e explicar para vocês o sistema de valorização na terceira rodada. Basicamente nessa rodada, em 90% dos casos, o jogador que tira uma nota maior do que a média, ele valoriza. É basicamente o que a gente precisa. Então, jogadores que são baratos e que têm uma média baixa, eles não vão ter nenhuma dificuldade de valorizar. Os jogadores que são muito caros e têm a média baixa, ou os jogadores que estão... Principalmente esses, jogadores que estão muito caros com a média baixa, eles podem ter... podem ter a necessidade de fazer muitos pontos nessa rodada, e os jogadores com a média alta em relação ao preço também são interessantes, porque eles podem ir mal na rodada, que mesmo assim eles perdem pouquíssimas cartoletas, e se eles forem bem, eles valorizam de novo. Então, falado isso, vamos voltando à escalação. Nosso goleiro é o Cássio. O Vasco, por incrível que pareça, ele vai ter o desfalque de alguns jogadores que para mim são fundamentais na equipe, né? Eu vejo falar aí que o Pikachu e o Marrone podem desfalcar o Vasco nesse jogo, né? E a partida não vai ser em São Januário, o jogo foi transferido para Arena Manaus, né? Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, a Arena da Amazônia, vai ser lá no norte brasileiro. Então, campo neutro, e o Corinthians vai com força máxima, não tem motivo nenhum para poupar sua equipe. Nós vamos acreditar que o Cássio vai nos ajudar aí com defesas difíceis. Prosseguindo, nós vamos na lateral com o Léo Moura, que é um jogador titular aí do Grêmio que dificilmente vai ficar de fora, né? Ele próprio já deu entrevista recomendando que o Grêmio vá com força máxima, e então nós vamos com ele. E do outro lado nós vamos com o Nino Paraíba. O Nino Paraíba, né? Bahia pegando o Avaí. Era muito importante ter um defensor do Bahia no sistema defensivo. Ele está um pouco mais barato do que o Moisés e tem uma chancezinha maior de valorizar, porque ele está razoavelmente barato, tem a média baixa. Então, um aumento que ele der de média aí, coisa de 3, 4 pontos, ele já está valorizando. E é claro que pro Nino Paraíba as nossas expectativas são bem maiores. Na zaga nós vamos com o Léo do Cruzeiro, que tem que ter um representante do Cruzeiro, né, no sistema defensivo, né, um SG aí muito encaminhado. E o nosso outro zagueiro vai ser o Gabriel do Botafogo, baratinho, 5,14 cartoletas. É até bom que a gente já estava precisando economizar. Botafogo com chance de SG. E o Gabriel, se eu não me engano, ele ainda não cometeu nenhuma falta na competição. Olha lá, deixa eu estar dando uma olhada aqui. Realmente não me falhou a memória. Ele tem 3 roubadas de bola nesses 2 jogos e nenhuma falta cometida. Então, vamos torcer aí que ele tenha o SG, faça mais umas 2 roubadas de bola e continue sem fazer nenhuma falta. No meio de campo, nós vamos com uma dobradinha do Cruzeiro, cabuloso. Vamos com os jogadores que estão prováveis aí para jogar, né? Rodriguinho e Robinho. Eu acho que tem grandes chances aí deles pontuarem bastante, né? Se o Cruzeiro tiver num dia inspirado, conseguir uma vitória interessante, eles vão ter participação decisiva. Fechando o nosso meio de campo, nós vamos com o Ramires do Bahia, grande referência aí do tricolor de aço, que vai jogar em casa, né? Contra o Avaí. Esperamos muitos pontos dele. Aí na frente nós vamos com o capitão de novo, Fred. Tomara que não dê uma nova zica, que o Fred dessa vez meta gol e garanta muitos pontos para a nossa equipe. Vamos confiar nele de novo e como capitão de novo. O nosso segundo atacante é o Diego Souza. Jogo do Botafogo contra o Fortaleza. É bem verdade que o Botafogo tem o Eric também, mas o nosso time com 97 cartoletas não podia nem sonhar em escalar o Eric, você tendo outro atacante tão bom para fazer gol quanto ele, né? E o Diego Souza, eu acho que dessa vez ele vai fazer pelo menos um golzinho e inaugurar aí o seu patamar de gols no Campeonato Brasileiro. E aí, quanto ao terceiro atacante, como nós não temos ninguém provável no Grêmio e ninguém provável no Santos e nem no Bahia,
sobrou para apostarmos no Antony, atacante São Paulino, que também é muito boa para a rodada, já que o Flamengo vai poupar aí boa parte da sua equipe, e o Antony vem de 2 notas excelentes. Vocês vejam só como é que funciona, né? Contra o Goiás a gente também foi deixando ele um pouco de lado, apostando em Fred, Everton Cebolinha e entre outros, e ele foi um dos únicos atacantes que imitaram na rodada, junto com o Alexandre Pato e o Arthur Caíque do Bahia, né? Então dessa vez nós vamos com o Antony do São Paulo, mas aguardando informações. O meu desejo é escalar o Rodrigo dos Santos. Se eu ver ele provável até às 5 da tarde, que é a hora que fecha o mercado, eu vou escalar o Rodrigo, então fiquemos de olho aí. E se aparecer também o Gilberto do Bahia, ele também está na minha preferência. Aí a terceira opção é o Antony do São Paulo. O nosso técnico é o Eduardo Barroca, do Botafogo, e esse time foi escalado ao preço de 95 cartoletas e 77 centavos. Valeu, galera! Tá feita aí a escalação, vamos com tudo para mais uma rodada. Aquele abraço e bora mitar!